Oi, galera, boa tarde, tudo bem? Então, gente, vou fazer esse resuminho pra vocês da conversa que o Prior e a Fly acabaram de ter, tá, gente? Gente, foi bem difícil aqui pra mim, eu tive que copiar tudo, ouvir cada fala deles, escrever tudo pra falar tudo pra vocês, porque eu não posso postar o vídeo inteiro, senão a Globo vai bloquear o vídeo, então não vai nem adiantar. Mas acho que é muito importante para todo mundo que tá votando e para todo mundo que gosta do Prior ouvir essa conversa, né? Saber. Então, assim, eu tô fazendo tudo isso por vocês. Então, eu peço que vocês curtam e. Então, gente, a Fly chamou o Prior para conversar. Ele falou que estava indo fazer o número 2, mas aí ele parou para conversar com ela. E aí a Fly começou a falar o que a Ivy conversou com ela. Então, aí a Fly falou, né, sobre isso. E aí ela falou que a Ivy pediu para as meninas não falarem do Prior, do Babu e da Fly perto dela. E pediu para Fly falar pro Prior e pro Babu e para ela mesmo, né? Não falarem das meninas, não falar das meninas perto dela também. Aí o Prior falou que ela quer fazer o bom vivan com todo mundo. Eu acho que ele quis dizer que ela quis fazer a boa menina, uma pessoa legal, com todo, ser legal com todo mundo, né? Porque pra mim, bom vivan é outra coisa, né? É uma pessoa que vive com bastante dinheiro, eu acho que é isso, né? Se eu tiver errada, enfim. Continuando a conversa, né? O Prior falou que é fácil falar, que não concorda, mas tá junto, né? Tá lá sempre sentada, juntinha no sofá confortável, que ele não fica junto de quem faz esse tipo de coisa, de quem exclui as pessoas. E quando fizeram isso com o Vitor, né? Ele saiu da piscina porque ele não gostou do que fizeram e foi lá ficar com o Vitor, porque ele sentiu mal com a exclusão do Vitor. O Prior falou que. Peraí, gente, que eu tô lendo tudo que ele falou. Ele falou assim que agora é só esperar 5 horas, que daqui 5 horas o público vai decidir, e se ele sair, a Disney vai ficar lá. Ele falou assim, continua dizendo, Disney, porque tudo é lindo e maravilhoso na Disney. Aí a Fly deu risada e falou, retiro. Aí ele falou, pode ser retiro então. E aí ele dá um exemplo, né? E aí, como eu acho que esse exemplo que ele deu, gente, é porque ele tava com dor de barriga realmente querendo ir no banheiro, mas foi muito engraçado. Ele falou assim, palavras dele. A amiguinha, né, vai lá e pode fazer o número 2 na cama da outra amiguinha, né? Ele falou com outras palavras. A amiguinha pode fazer o número 2 na cama da outra amiguinha. E aí a dona da cama fala: O que foi isso? Aí a que fez o número 2 fala: Ai, amiga, foi sem querer, me deu dor de barriga. Aí a dona da cama fala: Tá bom, amiga, não se preocupa. Se precisar, pode fazer o número 2 de novo aqui. Aí ele pegou e falou assim que elas querem que tudo seja assim, entendeu? E enfim. Aí a Fly riu e falou que a Gisele disse que ele foi grosso ao falar Disney. Aí ele faz, oh. Aí a Fly fala que maldade é o que fizeram com ela, Fly, desde o começo, que falam que ela não é verdadeira, que ela tem interesse de estar perto dos outros. Então o Prior continua e fala, sério que a gente foi grosso com a Gisele? E a Fly fala, eu acho que não. Eu falei para elas que não. Prior então fala, não fui grosso, simplesmente falei a verdade. A Fly diz: Estamos com medo de você ir na. A Fly falou, gente, peraí que eu tô lendo o que eu escrevi, tá? A Fly falou assim, ó, que as meninas falaram pra ela que estão com medo dela ir na onda do Prior. Nessa hora foi muito engraçado. Vou tentar postar um pedacinho pra vocês. Ele ri muito e fala na onda do Prior. E ele começa a repetir várias vezes, na onda do Prior, dando risada. Então a Fly fala que não é ir na onda dele, e sim enxergar as coisas do mesmo jeito que ele. Aí então, ele fala assim, né? Que a onda do Prior significa falar na cara. Aí a Fly fala, eu sempre falei na cara. Aí a Fly fala, mas como agora a gente tá mais próximo, então elas devem estar falando isso. Então o Prior continua falando que ir na onda do Prior é falar na cara, que não fala por trás, que não ir na onda do Prior é falar por trás como elas fazem. E aí a Fly fala que não tem paciência com isso. Aí o Prior fala que qualquer pessoa que entrasse lá não ia suportar a hipocrisia daquele lugar e daquelas pessoas. Aí o Prior começa a falar sobre o que ele falou da Gisele ter comentado do Pyong e das meninas. Então ele fala: a Rafa veio perguntar pra mim, Prior, você ouviu isso e tal, e não sei o quê. Não, ela não veio perguntar, né? Aí a Fai fala, perguntou, ele fala, não, não, porque elas não querem saber. Elas querem continuar fingindo que nada aconteceu. E aí a Fly fala que falou pra elas que ela não ouviu isso do Prior, não ouviu da boca do Prior, que ela escutou com os próprios ouvidos dela. A Gisele falando que o Pyong ganha 1 milhão por mês.
Gente, falando agora a minha opinião, é óbvio que o Pyong não ganha 1 milhão por mês, gente. Ele ganha muito bem, mas isso a Gisele, sendo uma advogada, devia ter mais noção do que ela fala, porque acho que ela nem tem noção do que é 1 milhão pra ganhar por mês, gente. É complicado. Mas enfim, né? Ela fala isso. Voltando à conversa, aí a Fly fala que ela não falou só isso do Pyong e não falou só isso da Rafa, e que a última, na opinião da Fly, foi ela tentar falar mal da Fly para a própria amiga dela, se referindo a Mari. Que para isso para Fly passou dos limites, tentar falar mal da Fly para a própria amiga dela. Então, gente, tô lendo, eu escrevi tudo isso pra vocês, gente. Não custa curtir, comentar, porque olha, eu escrevi tudo aqui, gente. Eu vi tudinho pra passar pra vocês. Aí o Prior começa a dar um exemplo, tá? Voltando à conversa lá, o Prior começa a dar um exemplo. Aí ele falou pra Fly, Fly começa a falar, a Marcela, a Marcela, a Fly começa, a Marcela, nananana. Aí ele falou, agora fala Prior. Ele falou Prior, ele, o que foi? Querendo dizer que na hora que falam Prior, elas querem ouvir. Quando falam delas, elas não querem ouvir. Aí a Fly falou, quando falam a Fly também. Enfim, né? Aí o Prior fala que elas só dão atenção para o que elas querem ouvir. Aí ele fala que não importa, que quem dá o apito de juiz é o público para sair da casa. Aí a Fly fala que ela já entregou para Deus, né, dela ganhar o programa ou não. E aí o Prior fala que elas quiseram fazer um VT com a Fly, falando que ela tá ouvindo o Prior. Pra da próxima vez que elas falarem isso, a Fly falar assim: eu me inscrevi no programa, eu sou a Fly, eu tenho minha personalidade própria. O Prior e a Fly são duas pessoas diferentes. E aí o Prior fala que o público tá vendo, tudo que tá acontecendo lá. E aí a Fly fala que tentou explicar pra elas, e ele fala que não, que deixa elas sem verem mesmo, que o melhor é o público tá vendo. Porque daí, se o público estiver vendo como eles estão vendo a verdade lá, vai sair uma de cada vez, que não importa eles irem pro paredão, eles vão bater no paredão e voltar. Porque o público tá vendo e quem decide é o público. Aí ele fala que ele tá 60 dias aguentando tudo isso, sendo maltratado, sendo julgado. E aí ele fala que se elas mudarem com ele, se ele voltar do programa hoje, e tem 23 dias ainda, e elas tentarem mudar com ele não vai aceitar. Ele vai falar pra elas assim: continua falando mal de mim, continua me julgando, continua mentindo e achando o que vocês quiserem sobre mim, porque agora eu não quero que mude. Porque não adianta mudar depois que ele voltar do paredão. Enfim, eu acho que ele tá certo, né? Tudo que ele passou até agora, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acho que tá certo. Continuando na conversa, né? Ele fala que ninguém contou pra ele o que a Gisele falou, que ninguém ligou pra ele, engraçado, ele falou isso, ele faz até o sinal de ligar, assim, o telefoninho no ouvido. Ele fala que ninguém ligou pra ele falando, espalha essa fofoca aí, que ele ouviu, ele mesmo ouviu, que ele estava lá e ele não faz fofoca, que ele ouviu, que ele não tem intenção de fazer fofoca. Já a Gisele tem intenção, porque quem não tem intenção como ele, fala uma vez como ele falou. Quem tem intenção de fazer fofoca, ainda mais na maldade, fala várias vezes. E aí ele comenta que ele e a Fly comentam que a Gisele falou várias e várias vezes sobre o Pyong, a Rafa e a Manu ter bastante dinheiro. E a Fly fala que foi depois que eles falaram que poderia ser um paredão falso. E se o Pyong voltasse, ele ganharia o programa. E aí foi aí que a Gisele começou a falar que ele não precisava do dinheiro e tal. E aí ele fala desse jeito, que assim, eu concordo plenamente com o que ele fala, que ele fala assim, gente, que essa menina, deixa eu achar aqui onde eu escrevi, gente, porque ele fala bem assim, é, que quem faz esse tipo de fofoca, que a intenção é ruim. E essa menina, que eu falo na cara dela, ela faz tudo. Essa menina Gisele, perdão, ele fala isso, que essa menina Gisele, ele fala na cara dela que ela faz tudo por 1,5 milhão. Ela pisa na cabeça de qualquer um por esse dinheiro, pelo dinheiro no bolso. Que não vem com papo de amiguinha, que ela não tem amiguinha. As meninas vão ver isso, ela faz tudo pelo dinheiro. Enfim, né? Aí eles terminam a conversa, porque o Prior tá louco pra ir pro banheiro, ele fala de novo que ele vai ficar, né? Vai fazer o número 2, né, gente? Se vocês me entendem. E a Fly dá risada e fala que vai depois dele. Enfim, gente, eu resumi aqui a conversinha, porque eu não posso postar pra vocês. Muita gente comenta aqui, mas, gente, não posso postar. Agradeço quem responde aos comentários, até quando eu não consigo, falando que eu não posso postar, porque é o direitos autorais da Globo. Eu posto os segundinhos que dá, mas essa conversa deu 9 minutos quase, e eu queria muito contar pra vocês, que eu achei muito importante. Enfim, o que eu peço pra vocês agora é que vocês curtam, compartilhem, pra todo mundo assistir essa conversa aí.
Continue votando pro seu favorito, tá? Não esquece que tem que votar lá no G-Show, que as pesquisas não adianta, que tem que votar no G-Show. É no G-Show, gente? Não sei se estou falando errado, gente. É na Globo lá. Procura aí na votação da Globo. Votem pro seu favorito, porque tá chegando a hora, gente. É isso aí. Então, então é isso, gente. Ó, eu tô perdidinha ainda. A gente tá aprendendo ainda. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado do resuminho. Vou fazer mais resuminho pra vocês. Desculpa ter ficado comprido o resuminho, mas assim, eu quis contar cada pedacinho da conversa pra vocês. Não se esquece de se inscrever, tá, gente? Vai me ajudar, porque assim, quando chegar a certo número de inscritos e visualizações, vão abrir a live pra mim. E eu quero muito assistir o final do vídeo com vocês. Então eu peço também que compartilhem meus vídeos. Tem os vídeos de entrevistas que eu faço com meus amigos da comédia. Então, assim, compartilha pro pessoal. Os vídeos que tem maior tempo, porque quanto mais assistirem, mais vai ser mais rápido, que tem que ter um número de horas de visualização para abrirem para mim a live, que eu quero muito, muito, muito assistir a final do Big Brother ao vivo com vocês, tá bom? Beijinho e até a próxima. Fui!